Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula preparatório para residências e concursos públicos na área de saúde. Na aula passada, nós falamos sobre ética, sobre bioética, a importância dessa temática para os processos seletivos, para a rotina de trabalho e para o fazer profissional e como base, né? Como base para as outras áreas do conhecimento. Hoje, nós trabalharemos um pouco os conceitos da história da saúde pública no Brasil. Iremos rever desde a formação histórica da Europa, do contexto do descobrimento do Brasil durante o período da Idade Moderna, a evolução das políticas de saúde no decorrer da história do Brasil, desde o Brasil colônia, passando pelo Império, República Velha, Era Vargas. Falaremos também sobre o surgimento do SUS no contexto da redemocratização e a organização atual, o contexto atual da saúde no país. Então, para a gente conseguir entender a história da saúde pública, sobretudo no período do Brasil colônia, precisamos também analisar o contexto da Europa, né, o cenário da Europa naquele momento, que era a região ali onde ocorriam as principais decisões políticas que impactavam todo o globo. Né? Então, nesse contexto, nesse período da Idade Moderna, a gente pode dividir didaticamente a, a história moderna em quatro nichos para facilitar o nosso estudo. O primeiro é a formação das monarquias nacionais, o segundo é o Renascimento, o terceiro poderia ser a Reforma Protestante e as guerras de religião, e o quarto, as grandes navegações. Vamos abordar esses quatro tópicos que são essenciais para a gente ter uma percepção de como se deu, né, o processo de colonização, de como se deu o descobrimento e, obviamente, né, a formação do sistema de saúde naquele período, se é que poderia se dizer isso. A formação das monarquias nacionais, elas são fundamentais no contexto de se ter uma centralidade de poder político, de ter um poder administrativo e que a partir daí se pudesse desenvolver tecnologias e políticas estatais e políticas também estatais que favorecessem estabelecimentos mercantis e diversos outros fatores que o Estado poderia propiciar, ela foi fundamental. Lembrem-se que a Europa, no período medieval, vivia um contexto de feudalismo, com cada rei sendo, cada senhor feudal, melhor dizendo, sendo um senhor ali no seu determinado território, e você não tinha uma centralização de poder, você não tinha uma unificação do poder. Então, nesse contexto da Reconquista também, né, a Península Ibérica ela foi dominada durante grande período da Idade Média pelos mouros, por muçulmanos. Você tem no período do final já da Idade Média a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Então, nesse contexto, você tem ali a formação de Portugal, né, que foi a primeira monarquia nacional da Europa, que ocorreu após a Revolução de Avis, com a ascensão de Dom João I. Portugal se tornou o primeiro Estado nacional consolidado, com fronteiras sistemáticas, né, com a construção de toda uma burocracia colonial eficiente. E isso favoreceu não só essa estrutura formada pelo Estado, mas a própria geografia de Portugal voltada para o Atlântico Norte, basicamente ali já uma tendência natural para a exploração do mar, né, para o descobrimento. Nesse contexto também a gente tem a unificação espanhola, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão se unindo para vencer os mouros que ainda restavam em Granada, na região de Granada, e empurrá-los ali pelo Estreito de Gibraltar de volta ali para a África e ter a reconquista da Península Ibérica. E nesse contexto, o casamento entre Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão selou essa união entre importantes figuras políticas do cenário espanhol naquele contexto, né, e pôde-se ter uma unificação daquele Estado. E isso também favoreceu, obviamente, incentivos públicos estatais por parte dos nobres, do rei, de se haver um maior investimento em navegação, né, de se haver um maior empréstimos públicos também, para que se houvesse esse financiamento das grandes navegações. Então,
O contexto da formação dessas monarquias é fato fundamental para a gente conseguir ter um entendimento sobre como se deu, né, e quais foram os fatores que contribuíram para as grandes navegações e, consequentemente, para o descobrimento, ou que a gente tem, né, entende hoje como o descobrimento do Brasil. Assim como Portugal e Espanha passaram por processo de unificação extremamente precoce em comparação, por exemplo, ao Sacro Império Romano Germânico, que depois se tornou o que hoje a gente conhece como Alemanha, e também, por exemplo, a Península Itálica, que teve um processo de unificação tardio. Nesse interim, entre os pioneiros da Península Ibérica e os já retardatários ali, Alemanha e Itália, a gente tem França e Inglaterra também tendo a sua unificação, seus fechamentos de fronteira, num contexto ali das grandes navegações. Ocorreu uma guerra que é conhecida como a Guerra de 100 Anos, que durou muito mais do que 100 anos, vocês podem ver por aqui pelo slide, que foi um conflito entre França e Inglaterra, que paradoxalmente fortaleceu ambos os lados, porque naquele contexto de guerra, de disputa bélica, beligerante, os estados firmaram e, de fato, demarcaram ali as suas fronteiras, e isso gerou uma possibilidade de unificação daquele território. Também, e de forma concomitante a isso, a gente observa o fortalecimento do poder real, a nobreza feudal que saiu enfraquecida. Os reis passaram então a exercer um maior controle sobre esses territórios, com cobrança de impostos e também a questão das forças militares. E também é importante salientar a identificação nacional e a reorganização. O conflito, a Guerra dos 100 Anos, ela fortaleceu o sentimento de pertencimento nacional, de estruturas fiscais e da identidade enquanto povo. E isso favoreceu a formação, a consolidação do Estado francês e do Estado inglês. Consequentemente a isso, a gente pode observar que, em decorrência desses processos de unificação, esses estados conseguiram investir em formas de colonização, né, incentivos estatais e a própria estrutura. Um exemplo, um Estado unificado, ele tem uma política monetária, ou pelo menos deveria ter uma política monetária unificada. Então, isso favorece o intercâmbio de mercadorias, de serviços. Seria um exemplo de como a unificação ela pode favorecer a economia e acelerar, né, o processo de desenvolvimento desses estados ali no final, no início, melhor dizendo, da Idade Moderna. Enquanto ocorre isso, paralelamente a isso, a gente tem ocorrendo na Europa também a reforma protestante. Né? A reforma protestante, que também é um ponto importante quando a gente está estudando história moderna, peço perdão pelo slide que está com a grafia incorreta, né, de intolerância, mas a intolerância religiosa no período da pós-reforma protestante, ela contribuiu para aquele sentimento de que a Europa talvez não fosse um continente mais, ou um mundo, se é que podemos dizer assim, para aquele contexto, né, dos indivíduos, não era um mundo seguro. Então, contribuiu para o desejo do descobrimento, de conhecer, né? Também a gente pode citar que a Europa, nesse contexto, é uma região de repulsão populacional. As pessoas queriam sair da Europa, diferente do que a gente tem hoje, né, que a Europa é uma região de atração populacional, a gente tinha uma repulsão populacional. E aqui eu trouxe um exemplo dessa intolerância religiosa marcada durante esse período da Reforma Protestante, que é as guerras de religião que ocorreram na França, né? Os huguenotes, que eram, como eram citados, chamados os protestantes franceses, e os católicos. E para isso, aí, em relação a isso, a gente pode demarcar principalmente ali a noite de São Bartolomeu, que foi um massacre que ocorreu em Paris, promovido por católicos contra protestantes durante o casamento da rainha Margot, da dinastia dos Valois. Inclusive é obra de filmes, obra de pinturas, dada a relevância do massacre no contexto político da França naquele momento. Então, esse ponto aqui é para salientar o contexto em que estava inserida a Europa nesse período do início da Idade Moderna, no período do descobrimento.
Dando continuidade, como eu falei para vocês, a gente pode dividir a história moderna em 4 tópicos, de forma didática, para facilitar o estudo e o entendimento. Seria a formação das monarquias nacionais, o primeiro. O segundo seria a Reforma Protestante, que é fundamental o entendimento sobre a Reforma Protestante, as guerras de religião, como eu falei anteriormente. O outro seria o Renascimento, né? O Renascimento científico, o Renascimento das artes, da cultura, né? A volta do antropocentrismo. E o outro tópico extremamente fundamental são as grandes navegações que se deram nesse contexto do descobrimento e do crescimento ali dos horizontes econômicos para a Europa, daquele cenário, naquele contexto. E as grandes navegações, a gente pode comentar um pouco sobre a composição dessas expedições para a gente entender esse Brasil que se desenvolvia e que surgia. Essas expedições elas eram compostas por pessoas consideradas de não desejáveis pela sociedade. Né? Você tinha marinheiros e navegadores ali de baixo escalão, ou seja, pessoas pobres, né, responsáveis pela condução técnica das embarcações, que detinham um certo conhecimento de cartografia, de astronomia e de navegação. Tinha também os cristãos novos, que eram, como denominava, os descendentes de judeus que se converteram recentemente naquele período ao cristianismo, tinham se convertido recentemente ao cristianismo, e muitos embarcavam fugindo de perseguição da Inquisição, sendo enviados a territórios coloniais. Também tínhamos ali os grumetes, que eram crianças e adolescentes geralmente órfãos e pobres, que executavam tarefas básicas de manutenção, desembarcações, em troca de passagem de sustento. Né? Então eram crianças, jovens, que na verdade sofriam ali todo tipo de exploração, de abusos, e que estavam nesse contexto da composição dessas expedições. E também haviam mercenários, né, que eram contratados para fazer a defesa dos navios, bem como soldados de baixo escalão. Além disso, em muitos momentos, haviam criminosos, pessoas que não eram desejadas, ou até mesmo pessoas que estavam sendo exiladas da, da região de Lisboa, né, da região de Portugal, lá da Europa. E então eles eram enviados nessas expedições aí em busca de descobrir territórios, de conseguir as especiarias. O objetivo central lembra que a gente está tendo ali a queda de Constantinopla, ou seja, aquela região ali do Estreito de Bósforo, do Estreito de Dardanelos, aquela região do Mediterrâneo, ela está sendo dominada pelos otomanos, então não há comércio naquela região devido a isso. Então a Europa Ocidental ela precisa encontrar uma saída e precisa driblar isso. E nesse contexto eles têm a intenção, em grande parte dessas navegações, incluindo as que chegaram à América, eles tinham a intenção de contornar o cabo ali da Boa Esperança, ali na África do Sul, para poder contornar o chifre da África e chegar rumo ao Oriente, né, às Índias. Mas, por diversos fatores, essas navegações acabaram seguindo outro rumo ali pelo Atlântico Sul, chegando ao Brasil, a parte da América do Norte, né, o Caribe, enfim. Analisando esse primeiro momento da história do Brasil, a gente pode perceber que ocorreu um total desinteresse de Portugal pelo território recém-descoberto durante as primeiras décadas do período pós-1500, período de descobrimento. Até a década mais ou menos de 1930, havia um total desinteresse da coroa portuguesa pelo novo território. Contudo, por volta de 1535, 1540, começou-se a ocorrer de fato uma ocupação portuguesa europeia no Brasil, no território que hoje corresponde ao Brasil. Ele se deu principalmente, né, por colonizadores europeus, e esses colonizadores eram portugueses e degredados que formavam uma elite administrativa e econômica que controlavam as terras, né, e o comércio. Concomitante a isso, começou-se a criar ali desde os primeiros anos do descobrimento, uma certa política de escambo entre os portugueses e povos indígenas
que correspondia a um comércio ali de troca, num primeiro momento. Posteriormente a isso, esses povos começaram a ser, de certa forma, escravizados pelos colonos, e também tem nessa conjuntura os missionários religiosos das ordens, sobretudo dos jesuítas, que vieram para cá exercer uma política de catequização, de conversão do que era considerado como Novo Mundo, e eles, de certa forma, também eram contra ali, essa escravidão desses povos indígenas, porque eles tinham um entendimento de que o indígena ele era, na verdade, um ser inocente, um ser que não entendia o que estava ali acontecendo. Existia toda essa análise, essa concepção acerca do indígena. Também a gente pode destacar outros fatores que são desfavoráveis à escravização dos indígenas. O primeiro é que eles conheciam o território, tinham ali a facilidade também de comunicação entre eles, embora muitas tribos fossem rivais também, elas tinham ali um certo entendimento da língua, da geografia, né, como eu já falei, e também os indígenas eles eram muito suscetíveis às doenças europeias, das quais eles não possuíam ali imunidade. Até hoje, se você vê ali, é possível você receber notícias, encontrar notícias que falam que povos ali indígenas, regiões remotas da Amazônia, eles estão sofrendo com determinada doença levada por populações brancas ou populações miscigenadas que vão até esses territórios, né? Então, isso desfavorecia ali a escravização do índio. Então, a gente tem a inserção dos escravizados africanos trazidos para cá forçadamente, que iriam constituir outra base, né, a outra base ali da formação dessa sociedade colonial durante esse processo de constituição ali no primeiro momento, no primeiro século de formação do Estado brasileiro, do Estado colonial brasileiro. Agora, finalmente, a gente pode dar uma guinada, voltando mais para a nossa área de saúde, para a nossa área que é o interesse, acredito, da maioria das pessoas que está assistindo essa aula, que é a saúde no período das capitanias hereditárias. As capitanias foi uma primeira forma de organização político-administrativa do território brasileiro, que se deu ali onde hoje constitui, sobretudo, a região nordeste, parte ali, um pedaço ali do sudeste, e que era uma forma de Portugal ocupar esse espaço. E de que forma Portugal ocupou esse espaço? O rei loteou, né, em capitanias e distribuiu a pessoas ricas que tinham uma certa possibilidade de tentar desenvolver essas capitanias. Hoje a gente sabe, né, que grande parte das capitanias foram fracassadas, alguns dos donatários foram até mortos, alguns foram até vítimas de situações de canibalismo por parte de indígenas, e que apenas duas capitanias progrediram. E nesse contexto da capitania também você tinha ali o Pacto Colonial. É o Pacto Colonial que era totalmente desfavorável ao território colonial, porque o Brasil, o território que constitui hoje o Brasil, só poderia comercializar, comprar e vender para Portugal. Então deixava ali uma certa limitação de possibilidades de diversas naturezas ao território, seja da aquisição de produtos manufaturados ou produtos com algum tipo de tecnologia. E tecnologia eu não falo de algo contemporâneo, mas algo desenvolvido, né? Até mesmo papel, tinta, dependia-se de Portugal. E nesse contexto do Pacto Colonial, a gente tinha também uma total ausência do Estado na saúde. Lembrando que os capitães donatários, eles ainda estavam tentando constituir alguma forma ali de instituições propriamente dito, que você não tinha nada ali totalmente formulado nesse contexto. Então, houve um total fracasso da maioria das capitanias, e no contexto da saúde pública desse período a gente pode observar essa total ausência do Estado colonial, né, do Estado em si, na condução de qualquer oferta, de qualquer serviço mesmo privado, né, aos colonos. E dentro também do Pacto Colonial, a gente tem que destacar a questão da formação. O Brasil, nesse contexto, o Brasil demorou muito a formar os seus médicos, formar profissionais de saúde, que dependia-se de Lisboa.
de pessoas que vinham de Lisboa ou pessoas da colônia, pessoas ricas, né, jovens ricos que iam até Lisboa para estudar, enfim, e depois retornar talvez ao território brasileiro, para aí sim você ter esses profissionais. Então você não tinha nenhum tipo de especialização técnica, de nenhuma natureza, era tudo saberes empíricos, tradicionais, dentro desse contexto aí fervilhando, né, as interações entre culturas e etnias que não se relacionavam entre si. Você tinha um indígena que vivia no território, mas que tinha uma cosmovisão, você vem e insere ali o português com outra cosmovisão e o escravizado. Então, nesse contexto, né, de grande efervescência cultural ali, esses indivíduos interagindo, você tem uma total ausência do Estado em qualquer concepção que você possa constituir de saúde. Ainda no contexto das capitanias, a gente tem que destacar, precisamos destacar a questão da sífilis. A sífilis enquanto uma doença de alta prevalência naquele período, e essa prevalência ela perdura por todo o Brasil colônia, é uma enfermidade que chega às Américas no contexto da colonização, das grandes navegações, e que rapidamente ela vai se alastrar pela região dos portos, pelos pequenos centros urbanos que se formavam, e ela está muito relacionada à falta do conhecimento médico. As próprias regiões da Europa, os grandes centros cosmopolitas da Europa já enfrentavam dificuldade. Você imagina, então, na região colonial do Brasil, nos confins dos Brasis, como é que não se dava. Então, a gente tem ali também um dado que é importante, é recorrente em provas, é a questão da sífilis, da total ausência do Estado tentando lidar com aquela situação de alguma forma. E aqui nessa apresentação, vocês podem visualizar, eu vou reproduzir o diálogo de uma novela, uma novela da extinta Rede Manchete, que fala, os personagens falam um pouco sobre a sífilis e tem ali o linguajar próprio daquele período. Espero que eu consiga reproduzir, vamos tentar. Um escravo? Mas eu não costumo atender escravo. Eu tenho qualquer coisa de meu. Umas moedas que sobrou. Eu trabalhei na taverna atendendo os homens. Agora me lembro. Já vi quando fui beber aguardente. O que quer? Eu tenho uma ferida na perna. E muito medo, seu doutor. Posso ver a ferida? Eu não tenho vergonha de homem, não. Veja tudo que quiser. Diz a verdade. É o que eu tô pensando, doutor? É doença de meretriz, é? A ferida parece ser típica do mal gálico. Mas você sabe, é uma doença que vem da França e que é pega quando o homem deita com a mulher. Dura anos no corpo. A ferida aparece e depois some. Quando surge novamente, aí já é tarde. Provoca tudo o que há de ruim. Dores, cegueira, paralisia. Em cada um mal diferente. Em todos um sofrimento muito grande. Então, se eu tô perdida? Não, pois não há certeza alguma. É preciso esperar para ver o que acontece. Se a ferida desaparecer como veio, há de ser o mal gálico. Se não, pode ser outra coisa menos perigosa. Não faça nada. Não coloque sobre ela nenhuma tisana. Logo saberemos. E eu fico nessa agonia? O melhor é que não trabalhasse atendendo os homens. Mas se eu disser que não atendo, Jacobi não mata eu. Não. Nesse caso, é meu dever avisá-lo. Mas se Vasconcelos disser qualquer coisa, será a minha morte. Seu doutor, eu prometo fingir que tô gripada e evitar os homens. Mas se depois for mesmo verdade, eu mesmo prometo dar fim à minha vida. Bom, então vocês podem ver ali, né, como se dá esse sintoma, que é um sintoma característico da sífilis secundária, essa ferida, e que ela é retratada não só nessas obras televisivas mais contemporâneas, mas inclusive em retratos, autorretratos, melhor dizendo, em pinturas, melhor dizendo, que você pode ver, né, quando eles querem destacar ali uma mulher
que têm uma maior liberdade sexual ou querem criticar um adversário político, eles colocavam essas feridas, que são as feridas sifilíticas, no personagem, na pintura, no livro, no livro de ilustração, enfim, o que quer que fosse. E aí é importante destacar o contexto, por isso que eu trouxe esse ponto para o slide sobre a relevância da sífilis no contexto ali da saúde do Brasil colônia. Então, avançando um pouco mais, a gente chega no período do ciclo do ouro e as primeiras estruturas de saúde que se formam no Brasil. Com a descoberta de ouro e metais preciosos, enfim, no território que hoje compreende ali o estado de Minas Gerais, você tem um grande fluxo de colonos, de um grande fluxo de pessoas indo para essa região. E quando você tem um aglomerado de indivíduos, uma população mais significativa, crescendo até de forma desordenada, você tem maiores demandas por saúde, por saneamento, né? Até a falta do saneamento em decorrência desse crescimento descoordenado, você tem a maior demanda por serviços de saúde. Então, nesse contexto, nesse período do ciclo do ouro, você tem a formação das boticas, que são os estabelecimentos percussores das farmácias modernas, onde se manipulavam e vendiam medicamentos, sobretudo medicamentos fitoterápicos, né? Elixires, enfim. Você tem o surgimento concomitante a isso da enfermagem rudimentar, serviços básicos de cuidado aos enfermeiros, frequentemente administrado por ordens religiosas, como a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia tem uma profunda relação, né, a Igreja Católica, através das Santa Casas e das ordens, tem uma profunda relação com o surgimento da saúde pública no Brasil, porque naquele período, praticamente, a população mais pobre dependia ali da assistência, da filantropia da Igreja Católica. E você também tem o desenvolvimento de uma medicina elitista. Lembrem-se que ali é uma região de grande extrativismo, uma região de commodity, de ouro. Então, a capital, a metrópole, melhor dizendo, a metrópole envia pessoas para a cobrança de impostos, prepara toda uma estrutura estatal para fazer recolhimento de impostos. E nesse contexto, você também tem profissionais da elite portuguesa vindo para a região de Minas Gerais e ali formando uma medicina, mas obviamente uma medicina elitista voltada a essa elite do funcionalismo público das estruturas coloniais daquele período. Então existia sim já de fato um nicho de médicos, um certo serviço de medicina, mas esse serviço estava ali destinado, estava nichado para a elite do funcionalismo colonial. Não era a população, de fato, que tinha acesso a esse serviço. É importante destacar este ponto. Então, dando mais uma avançada no nosso assunto, a gente chegamos no período das guerras napoleônicas e a vinda da família real para o Brasil. Em 1807, Napoleão vai invadir Portugal. A família real, sob escolta da Marinha Britânica, vem para o Brasil. Na chegada da corte portuguesa à Bahia se dá em janeiro de 1808, né? Mas ali eles dão preferência pelo São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje conhecido somente como Rio de Janeiro. E ali em abril de 1808, Dom João VI assina a abertura dos portos, já no Rio de Janeiro, né, as nações consideradas como nações amigas. Então, nesse contexto, você tem a total extinção do pacto colonial, né? Ou seja, o Brasil finalmente poderia, a colônia, na verdade, já não seria mais uma colônia, já poderia comercializar com outras nações. O fluxo de serviços, de produtos, seria totalmente diferente, até porque você tem uma corte, uma elite imperial vindo para esse território, e essa elite precisa consumir serviços, precisa consumir trajes, enfim, produtos dos mais diversos, das manufaturas mais diversas. E, nesse contexto, ali você tem o fim, a quebra do pacto colonial. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, deixando formalmente de ser uma colônia. Obviamente, isso favorecerá, né, favoreceu o Brasil no quesito de se ter todo o desenvolvimento de uma estrutura estatal,
você tem ali o desenvolvimento de vários serviços e de uma arquitetura, de um urbanismo, para atender a essa corte que se deslocou para o município ali, para a região, que hoje, na verdade, é um município, estado do Rio de Janeiro. Então, isso foi um ponto de mudança, né, do que se havia no contexto anterior da história brasileira. A elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves é uma mudança que até então, posteriormente, a gente sabe disso, que quando Portugal tentar novamente colocar o Brasil na categoria de colônia, você tem todo aquele movimento independentista, né, em decorrência de não se aceitar isso. Então, é um fato determinante, um fato importante, que a gente precisa, o aluno precisa ter essa percepção para conseguir ali entender esse contexto, né, do que aconteceu naquele período e como se deu esse processo. E aqui também, meus amigos, vocês precisam, alunos, observar a questão de que Portugal é Reino Unido ao Brasil, então haverá um maior fluxo de conhecimento, um maior fluxo de profissionais. Então você tem um aumento vertiginoso do número de profissionais das áreas de saúde, notadamente de médicos, né, vindo para o novo Reino Unido, a antiga colônia, para poder também assistir a essa elite que migrou para o território brasileiro. Esse quadro vem reforçar o que eu havia falado no anterior, em relação às instituições criadas. Você tem ali de 1808 a 1822 a Escola de Cirurgia da Bahia, a primeira instituição de ensino médico do Brasil. Você tem também a Escola de Anatomia e Cirurgia do Rio de Janeiro, formando profissionais de saúde, o Jardim Botânico, fazendo pesquisas sobre plantas medicinais nativas, a Biblioteca Nacional e o Museu Real, com produção e difusão de conhecimento científico. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem ver, né, a diferença justamente sobre isso. A abertura dos portos e o fim do pacto impulsionaram o crescimento econômico. Veja a discrepância entre o período do Brasil colônia e o período do Brasil Reino Unido. O grande boom do crescimento se deu não foi na virada do Reino Unido para o Império, mas sim na virada da colônia para o Reino Unido, a Portugal. Então, isso daí foi um fator determinante para o começo do desenvolvimento, para o desenvolvimento, né, a gênese do sistema de saúde brasileiro que a gente tem nos anos posteriores e que a gente viu se formar, né, começou a se formar nesse contexto com a vinda da família real para o Brasil. Digamos, então, a saúde no período do Brasil Império. Vocês sabem que Dom Pedro II foi um grande intelectual, um homem que falava muitas línguas, um estudioso, um erudito, e era um indivíduo que de conhecimento acadêmico, que era uma pessoa que incentivava, investia na expansão do ensino, do conhecimento. Então, Dom Pedro II expandiu as faculdades de medicina pelo Brasil. As escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro foram consolidadas e ampliadas, formando os primeiros médicos brasileiros com base científica reconhecida internacionalmente. Ou seja, no Brasil Império, no Segundo Império, você já tem, de fato, ali um grande quantitativo de profissionais das áreas de saúde, não mais vindo de Portugal, né, vindo da, entre aspas, metrópole, ou da antiga metrópole, mas sim esses profissionais começando a se formarem no próprio território brasileiro. Você tem a influência científica europeia, com as teorias sanitaristas, a bacteriologia de Pasteur, que já começava a avançar, o processo de pasteurização, né? Os avanços europeus cirúrgicos também chegam ao Brasil nesse contexto do segundo reinado. Outro ponto é a profissionalização médica. A medicina começou a se consolidar como uma profissão regulamentada, como a sociedade científica, publicações, enfim, tudo isso se dando no contexto do Brasil Império, lá no reinado de Dom Pedro II. Avançando mais um pouco, a gente chega no período da saúde na República Velha. E um fato importantíssimo de vocês terem em mente e vocês terem a percepção da recorrência da cobrança desse tema é a revolta da vacina. Ela se deu no contexto das campanhas sanitaristas de Oswaldo Cruz e a população se revoltou contra a exigência da imposição da vacina obrigatória contra a varíola,
combinada ali com algumas exigências de reformas urbanas. A febre amarela, a peste bubônica e varíola eram as doenças que tentavam se combater com essa política sanitarista. E é possível observar o que nesse contexto da revolta da vacina? Primeiro ponto, que a população pobre, notadamente um grande número de ex-escravizados, foram empurrados para os morros, para as favelas, e houve uma grande urbanização descontrolada, na verdade, uma reorganização daquele território sem um planejamento, e isso favoreceu o surgimento de cortiços, de habitações inadequadas e, consequentemente, a proliferação de doenças. E o Estado brasileiro não tinha a intenção de se tratar esse problema na raiz. Havia-se toda uma política de vacinação, mas a população não era educada, não era informada sobre a importância daquilo, como se dava aquele processo. Então, a população não tinha entendimento da vacina, da importância, e não existia do Estado uma contrapartida nesse sentido de esclarecimento e de assistência, de fato, uma assistência integral à população. E ficou marcado esse período como o período da revolta da vacina, dessas políticas sanitaristas, de certa forma, algumas políticas higienistas por parte do Estado, com o objetivo de se tratar, de se resolver um problema sério com políticas que pegavam apenas em um ponto do problema, não se tratava o problema como um todo, tentava-se ali só remediar, por exemplo, não ia-se buscar redistribuição, reforma agrária, educação da população, alfabetização, tentava-se somente resolver aquele ponto específico da imunização, sem dar, de fato, esclarecimento e autonomia para a população acerca da sua saúde, enfim. Então, chegamos no período da Era Vargas. Nossa aula, eu vou, para não ficar muito demorada, irei encerrar por aqui. Só recapitulando, nós falamos um pouco sobre o contexto da Europa no período das grandes navegações, do descobrimento, de como se deu o processo das grandes navegações. Falamos também sobre a ausência da saúde pública, de um serviço de saúde pública durante o Brasil colônia, durante o período das capitanias hereditárias. Falamos um pouco sobre o ciclo do ouro, do surgimento dos primeiros serviços de saúde, dos boticas, de uma enfermagem rudimentar e da importância das Santa Casas de Misericórdia nesse cenário. Avançando um pouco, falamos mais sobre a questão da vinda da família real para o Brasil e de como isso alterou toda a configuração do serviço de saúde, elevando o Brasil ao status de Reino Unido, favorecendo o desenvolvimento ainda mais, né, de fato, de uma saúde e de instrumentos ali estatais voltados para isso. Falamos sobre a importância das políticas de Dom Pedro II durante o Império, também para o fortalecimento da saúde pública, e sobre as políticas higienistas do período da República Velha e de como elas se davam de forma a não abrangerem, de fato, as causas dos problemas. E nesse slide a gente trabalharia a importância da saúde, né, como se deu as políticas de saúde no contexto da Era Vargas. Essa aula vai ficar, a continuação dela ficará no próximo vídeo, vocês podem estar acompanhando. Espero vocês lá. Deixem um like, compartilhem, se puder, se inscrevam, ativem o sininho, que ajuda bastante a dar continuidade a esse trabalho.